que leva grupos de executivos, famílias ou profissionais a solo a tirar dias para percorrer dezenas de quilómetros por veredas, rotas costeiras e trilhos de montanha, dos Alpes à Costa Vicentina, do Douro ao El Caminho, sem levarem computador e sem ser em férias. João Perro Viana e Nuno Santos Fernandes falam do Walking Mentorship, um projeto inovador que levou 20 anos a preparar e que consiste numa filosofia de autodesenvolvimento executada em caminhada e em contacto direto com a natureza. Olá João e olá Nuno, bem-ajam por terem aceitado este meu convite. Bem-vindos ao Observador. Obrigado, João Paulo. Olá. É um prazer estar aqui convosco. Estamos em direto também na rádio e nas redes do Observador, concretamente no Facebook e no YouTube. A todos os que nos estão a ver, além de ouvir, ficam também os votos de um bom ano. Estamos então aqui a falar deste Walking Mentorship, mas ainda antes disso vou falar com cada um de vocês, o João Perro Viana, por exemplo, que é o fundador e pioneiro deste Walking Mentorship, que teve a sorte de fazer uma carreira e uma vida muito fora de Portugal, muito longe. Já o teu liceu acabaste, João, em Hamilton High School, estamos em Montana, estamos nos Estados Unidos, muito perto das Rocky Mountains. Exatamente. Portanto, aí já devias ter feito, aí já devias fazer caminhadas e passeios pelas montanhas rochosas, ou não? Fazia. Aliás, a memória que eu tenho mais marcante de caminhadas em Montana era o facto de um dia eu ter pedido à família para me levar até um trilho para eu andar e eles deram-me só uma nota que foi: João, tenta não te perder nas traseiras da casa, porque a próxima povoação ou o próximo humano que vais encontrar é daqui a 150 km. E não apareceste em Pombal daí a uns dias? Não. Ok, muito bem. Depois tiraste o mestrado em Direito, foste para Direito, aqui na Universidade Autónoma, e estudaste Marketing também e Gestão. Pediste em escolas como a EADA, em Barcelona, e a Business School Vierick, em Ghent, na Bélgica, mas percebeste rapidamente que a gestão, sem dúvida, suplantou o direito e, portanto, tornaste um gestor com este MBA na Bélgica. Depois de acabares estes cursos, rumaste então à Ásia Central, ao Cazaquistão, concretamente, à Ucrânia, na Europa Oriental, e à África, Angola e Moçambique. Realmente o teu trabalho foi, sem dúvida, a tua melhor agência de viagens Sim. que se podia desejar. Andaste a passear pelo mundo inteiro. Sem dúvida. Davas aulas e fazias também já mentoria, ou davas aulas, ou fazias consultoria? O que é que tu fazias nesses países todos? Olha, fundamentalmente eu fazia gestão e especialmente os últimos 10 anos que trabalhei na área de publicidade e de comunicação foram muito focados em fazer reestruturações e na área de operações. No entanto, se calhar sem falar propriamente no nome mentoria, eu creio que sim, creio que tive essa oportunidade de partilhar experiências, de ouvir e também, quiçá, dar alguns conselhos que acabaram por ajudar o caminho de outras pessoas, tal como me fizeram a mim. E depois acabaste de fazer da tua vida exatamente isso. Essa tutoria que te habituaste a fazer e que é hoje a tua vida a 100%. Passaste por uma série de agências de publicidade, é um mundo que me é também muito querido. A Lintas, a Walter Thompson, a Duval Guillaume, Léo Burnet, a Brandia, passaste por uma série delas. A Publicis, em África, por exemplo. Sim. E aos 24 anos já tinhas a tua empresa de marketing digital. Mas aí tinhas vários clientes, certo? Trabalhavas com empresas de vinho e de energias renováveis e educação. João Paulo, em 1997, na verdade, o nome digital nem sequer era utilizado. Embora, no momento em que eu e os meus sócios, na altura, entramos na primeira agência de publicidade, confesso que os colegas nos chamavam dos digitais, eram assim que se referiam a nós. Exato, ainda eram quase uns pioneiros. Portanto, ao longo do teu percurso pessoal e profissional, João, adquiriste uma vasta experiência como mentor de negócios em multinacionais, em aceleradoras, incubadoras e programas corporate. Ouvi dizer que vives no meio de uma vinha, isto é possível? É possível. E em que zona é que é? Bruxelas? Eu vivo numa zona maravilhosa, que é o Oeste, que é muito próximo de Lisboa. Eu vivo próximo da Serra de Montejunde, que é o meu playground. Muito bem. Muito bem. E depois então criaste em 2014, já lá vamos, então, este Walking Mentorship. O Nuno Santos Fernandes é ligado à natureza desde sempre. O Nuno foi escoteiro, sempre foi caminhante, tirou uma licenciatura em Relações Públicas e Publicidade, nas novas profissões, e depois foi então fazer estes programas de gestão para executivos, pela Escola de Gestão da Universidade Católica.
Como empresário, tu tens também, na área dos animais, tu tens a ver com a iniciativa liberal, mas o PAN deve-te adorar, porque tens a Pet Spot, a clínica para animais, a Quinta do Sol, um hotel pioneiro para cães, que ainda faz parte... A Pet Spot já não tenho, enfim, foi um percurso, foi uma lição muito interessante, foi digamos que uma licenciatura bastante cara que eu fiz, de como é que se não tem uma clínica veterinária. Como tive um outro projeto de marketing logo no início ainda na universidade, um projeto de marketing para a noite, que em 94 ou 93 era assim uma coisa um bocadinho fora da caixa. Foi muito divertido, mas também foi outra licenciatura cara à par do que eu andava a fazer. O investimento que tu fizeste aí. Mas foi muito divertido e aprendi imensas coisas. Mas sim, a natureza sempre foi onde eu me senti bem, sempre, mesmo quando eu quis procurar outros caminhos, parecia que o meu caminho ia sempre voltar sempre para a natureza. E portanto, deve ser qualquer coisa boa para mim. O teu pai morreu quando tinhas 17 anos, tiveste aí que gerir então os bens imobiliária da família. Tem muito a ver contigo também, tiveste Tegimo. Sim, fundamentalmente eu comecei desde muito cedo, tinha a ver com floresta, com alguma agricultura, mas essencialmente com floresta, e a floresta, lá está, é uma área que me dá sempre imenso gozo e que me atrai imenso. Eu tenho de facto uma paixão pela natureza. Mas tu és produtor florestal, quer dizer, chegaste a ser vice-presidente da Associação de Produtores Florestais. Sim, isso foi um projeto muito giro, que me permitiu fazer uma das coisas mais interessantes, talvez, que foi conjugar o que eram os interesses económicos, enfim, e que são legítimos dos proprietários florestais, com o lado ambiental e com o lado de preservação dos ecossistemas e da biodiversidade. E conseguir fazer esse jogo de interesse e conseguir perceber que todos podemos ganhar foi um exercício muito exigente, muito, muito desafiante muitas vezes, mas também muito gratificante, porque a causa era nobre, certamente. Exatamente. É muito curioso, porque tu, como produtor florestal de cortiça, de pinha, como tu dizes, cortiça, pinha, madeira de pinho, e sim, de eucalipto. Tu fazes lembrar o professor Fernando Catarino que me dizia isso, as pessoas têm este parti pris contra o eucalipto, quando é uma coisa essencial para a nossa economia. As pessoas associam logo ao incêndio, é aquela ironia do Pinhal de Leiria que ardeu por causa dos eucaliptos. Exato. Pronto, aquela coisa. Vi um artigo que tu escreveste na ECO há uns anos, que falava disso. Somos contra o eucalipto ou somos contra o eucalipto, ou somos os ignorantes e perigosos lacaios do grande capital, inimigos do ambiente. Quer dizer, sim, é uma reação absurda, que deriva essencialmente da ignorância, que é algo que... Como todas as reações absurdas. Exatamente. E, portanto, aquilo que eu digo, e não sou um defensor... digamos, absoluto do eucalipto, mas acredito que há muitos espaços em que o eucalipto faz sentido e é útil, e é importante nós percebermos o impacto que ele tem também no nosso ecossistema. E, por exemplo, uma coisa que as pessoas não consideram, que é o eucalipto é a maneira mais rápida de reter carbono na floresta. Por exemplo. E, portanto... quando todos os cientistas estão a investigar maneiras de reter, exatamente. Portanto, não quer dizer que não vejamos o mal, mas também temos que ver o bom e temos, sobretudo, que ser razoáveis na apreciação que fazemos. Com bom senso, exatamente. Muito, muito importante. E tu, nesse artigo, criticavas muito esse populismo na sua pura essência, que exclui o diálogo e o debate, não é? Em favor destas ideias. É sempre algo que me incomoda muito. O dogmatismo ou a visão fechada é sempre claro. redutora, não é? Quer dizer, pode ser perigoso até, não é? E onde tu descreveste muito bem, onde o eucalipto é gerido, arde muito pouco, e é verdade. A gente vai ver todas as culturas controladas e aquilo é muito vigiado e não acontece os grandes incêndios, mas é sim porque as matas estão seguras e, obviamente, estão mal geridas. E depois, há 4 anos, foste um dos fundadores da Iniciativa Liberal, chegaste a ser presidente do Conselho Nacional, este partido que elegeu o primeiro deputado há 2 anos. Já agora estamos quase em eleições outra vez, só um à partezinho. O que é que tu esperas agora, Nuno? Vão subir a Iniciativa Liberal? Vai eleger mais? É a tua esperança? Tudo nos leva a crer que sim, eu tenho essa expectativa. Enfim, os objetivos do partido são públicos e, portanto, enfim, é muito em linha com aquilo que eu acredito. Espero que claramente consigamos passar os 4%. Enfim, se conseguirmos ir para além dos 4,5% será fantástico. Mas, de facto... tem essa meta, pelo menos, que sim, estamos a atingir. Mas verdadeiramente o que nos importa, e esta sempre foi a filosofia que esteve por trás deste partido, importa-nos fazer uma maratona. Importa-nos ir tornando Portugal mais liberal e não necessariamente liberalizar Portugal já.
Ou seja, é um objetivo de longo prazo, é um caminho. Aliás, caminhadas é o nosso tema aqui. Muito bem, tu caíste no Walking Mentorship por acaso, por causa da tua mulher. Foi. Ela pegou uma partida, ela é que é responsável por isto tudo, para mim. Foi cliente de um programa destes e depois disse, não, eu só vou se o meu marido for. Eu quero deste género, não? Foi isso mesmo, depois chegou a casa e disse-me, olha, tenho uma boa e uma má notícia. Então, o que é? Olha, a boa notícia é que vou fazer o caminho de Santiago. A má é que tu também vens. Mas tu, que tinhas sido escoteiro, gostavas de natureza e de caminhar, não foi nada, foi uma brincadeira. E gostavas dela, portanto, acima de tudo. Como é evidente. Outros valores se levantam. Não, e foi, para dizer a verdade, foi das melhores experiências da minha vida, essa caminhada em particular, porque eu estava numa fase difícil de tomar uma decisão importante relativamente a temas que já me ocupavam há muitos anos na minha vida, há muitas décadas, e esta oportunidade foi absolutamente determinante para eu conseguir tomar decisões, mas sobretudo que essas decisões fossem absolutamente sentidas e aceites internamente, ou seja, não tomar uma decisão em conflito, mas tomar uma decisão absolutamente em paz comigo próprio e em consciência. E isso deu-me uma grande liberdade para poder fazer o que eu queria fazer. Até porque El Caminho, que aliás é um dos programas que depois vamos falar, não sei se foi esse programa que te custou muito. O primeiro dia... Imenso. Não, custou-me imenso. No primeiro fantástico, dia foi espetacular. Eufórico. A partir daí fui com dor no resto do caminho. fui quase a cochear o resto mesmo, do caminho. Exatamente. Sim, custou-te horrores. Há uma descida para Ponteulha, até hoje lembro-me muito bem, já a fiz muitas vezes depois disso. Ficou-te marcada para sempre. Sei exatamente onde é que é. Tu também és co-apresentador deste podcast Keep Walking With Me. Este é um podcast que mantém no vosso site? No vosso Exatamente. Nós entrevistamos um convidado todos os meses e nesta nossa segunda época estamos a fazê-lo em andamento, ou seja, nós estamos a andar e o convidado também. Portanto, abdicámos de alguma qualidade, digamos assim, de som, sim, em detrimento daquilo que é a essência da nossa atividade, que é realmente estar em movimento, a andar na natureza e a mantermos as conversas que geralmente temos, enfim, com... Está bem, mas o fundo é uma coisa assim. Isso exatamente. E é bom a pessoa estar a conversar e ir ouvir isso. Eu acho que faz um bocadinho parte e já lá vamos perceber mais, quando falarmos agora da natureza e da caminhada e da mentoria, estes três degraus, estas peças fundamentais neste tripé que faz a vossa vida hoje em dia, já lá vamos e, portanto, vai ser já a seguir a este pequeno intervalo. João e Nuno, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Já voltamos, na segunda parte, então, do Convidado Extra. Vamos falar de Walking Mentorship, esta metodologia que junta, então, a natureza, a caminhada e a mentoria para nos melhorar como pessoas e como profissionais. Para já, vamos atualizar toda a informação. E vamos, então, arrancar com a segunda parte deste Convidado Extra. Estamos a conversar com João Perre Viana e Nuno Santos Fernandes. Eles são mentores do Walking Mentorship, um projeto inovador que junta mentoria, caminhada e natureza para melhorar o nosso autoconhecimento e a nossa eficiência profissional. Muito bem, este programa nasceu exatamente há 7 anos, estamos em dezembro de 2014, por aí, princípio de 2015. Mas... João, isto tem a ver com uma caminhada gigante que tu fizeste, mais de um mês, com amigos, em 93, que não correu meio enganado também. O outro, aqui começamos tudo nas coisas enganadas, para depois acertar o caminho. Isto tem tudo a ver com vocês. Sim, é verdade. Em 1993, alguns amigos convenceram-me a ir com eles ter umas férias fantásticas. A única coisa que me pediram era para trazer uma mochila. Eu achei que ia ser realmente uma aventura e confesso, não um livro, mas uma aventura daquelas, e confesso que quando dei por mim estávamos na estrada para percorrer 800 e qualquer coisa de quilómetros e foi efetivamente uma aventura da vida, porque depois de concluído esta viagem, que teve duas componentes, uma exterior mais visível, captada em fotografia, e uma interior que dura até hoje e que me... Mudou a tua vida? Mudou a minha vida, sim. E no dia que terminei, pensei que quiçá um dia eu conseguisse passar esta experiência para outras pessoas e torná-la mais próxima. Tive que esperar umas décadas, mas foi possível chegar cá. Esta natureza, caminhada e mentoria são estas três portas igualmente importantes.
quando é preciso ter uma conversa em que não haja necessidade de mostrar documentos ou interagir com documentos, faz sempre bem sair e caminhar, faz toda a diferença. Faz. João Paulo, eu acho que posso dar o meu exemplo pessoal, que é desde há talvez uns 3 anos, 3 anos, prometi a mim próprio qualquer reunião que eu tivesse que fazer, que não tivesse que manipular documentos, faria essa reunião em andamento, a caminhar, com o meu telefone. E na verdade é que hoje chego ao final de um dia de trabalho e provavelmente estou nos 10, 15 quilómetros de saúde, que é o que eu costumo dizer ao meu comprimido diário. E Nuno, também já sentias essa necessidade? Chegavas já a ter reuniões com o telemóvel agarrado? Sim, as pessoas hoje veem-vos na rua e já não estranham. Sim, eu na verdade vivo num local um pouco mais urbano do que o João e portanto o problema muitas vezes é o ruído e isso cria alguns desafios, mas na verdade os benefícios que tem, quer em termos do meu bem-estar durante a reunião, ou seja, aborreço muito menos e depois, enfim, sem falsa modéstia, acho que penso um bocadinho melhor e portanto acabo por contribuir melhor para as reuniões e é muito giro. A mesma reunião dentro de 4 paredes ou a andar pela natureza tem resultados diferentes? Tem. Completamente diferente. Incluindo o facto de algumas reuniões só é possível sobreviver mesmo a andar. Ok, está bem. Ok. Portanto, isto é, no fundo, uma ferramenta para inspirar e para motivar mudanças individuais e impactar organizações, não é? No fundo, de dentro para fora. A vossa missão é um bocadinho tornar as pessoas mais autónomas, que consigam também repetir quando for necessário, mais tarde, este processo? Sim. Há pessoas que passaram por vocês e depois digam, olha, depois disso passámos a fazer todas as semanas uma reunião em caminhar pelo parque, não sei o quê. Isto acontece? Eu creio que vai para além disso, ou seja, a caminhada é efetivamente a face visível muitas vezes dos nossos programas, mas a caminhada interior, ou seja, o processo que na verdade despoleta 3 situações: autonomia, responsabilidade e intencionalidade. Quando nós juntamos estas 3, digamos assim, forças de uma forma sinérgica, aquilo que fazemos e como fazemos transforma-se, porque passamos a alinhar muitas vezes aquilo que é desconhecido, mas que tem que ser conhecido, que é o nosso propósito de vida, com as nossas ações. Quando alinhamos propósito com a ação, os problemas não desaparecem, mas a forma como encaramos, como resolvemos, como lidamos com os problemas, com os desafios, muda. Muito bem. Os primeiros testes que vocês fizeram, eu lembro sempre, eu vi uma coisa tua a dizer, que fartei-me de rir com... ao princípio fiz alguns testes com grupos pilotos, os 3 Fs, Family, Friends and Fools. E eu também a ver, vocês fizeram centenas de caminhadas até acertar com este modelo. Sim, claramente. Vamos lá ver. Quando se parte para uma experiência de laboratório ao ar livre, o número de variáveis são centenas, provavelmente milhares. Portanto, aquilo que vamos fazer não tão bem, não necessariamente mal, mas não tão bem, a lista é enorme. Mas, a partir do momento que se ouve o feedback, e daqui a importância do feedback das organizações, cá está, que tantas vezes falha, é a partir do feedback, qualquer ele que seja, que nós começamos a afinar. A partir desse momento, nós estamos sempre mais próximo do modelo que queremos. Ao final de alguns milhares de quilómetros, acho que podemos dizer isto com alguma humildade, na verdade, hoje sabemos com muito mais clareza o que é que funciona, o que é que não funciona, o que fazer, qual a flexibilidade, até porque muitas vezes o que acontece é que há um plano, sempre. É verdade, mas depois... acontece a vida, não é? Que a vida pode nos fazer desviar para... E vocês, de grupo para grupo, têm apanhado, no mesmo percurso, linhas torres, têm apanhado gente completamente diferente que deve mudar tudo, eu acho, às vezes. É outra viagem, não é? Aliás, nós podemos fazer exatamente o mesmo percurso, ficar nos mesmos sítios, comer as mesmas refeições. Nós próprios mudamos, não é? Nós já estamos diferentes. No ano seguinte já não somos... Até passado um mês, enfim, nós tivemos um caso do nosso programa de pais e filhos em que fizemos no mesmo ano, fizemos em agosto 2 programas, com 2 semanas de intervalo. E não tiveram nada a ver um com o outro. Foram ambos espetaculares. Foram desafios completamente diferentes. Com pais e filhos também, mas as famílias vão inteiras, há programas para pais e filhos mesmo? Um pai e um filho, ou uma mãe e um filho, ou uma mãe e uma filha. Então não é género um pai e uma mãe e 4 filhos, não é isso? Não. É um não, diz o João com quem diz. Não, nós também testamos. Não, porque nós testamos. Também testamos. E não corre bem. Não corre bem. Então pode ir um pai e um filho, por exemplo? Sim, o que nós procuramos é que seja, no fundo, é como se oferecêssemos ao nosso filho ou à nossa filha, enfim, é indiferente, uma semana da nossa vida, e em que o foco é naquela relação, a 2.
e não com a mãe ou com o irmão ou com outras pessoas, não é? Portanto, pode ser a mãe com o filho ou com a filha, é indiferente, mas a ideia é esta, é a exclusividade entre aquele pai e aquele filho. Faz sentido. Isso é uma coisa que me ensinaram também, eu tenho 2 gêmeos e fazia questão de ir almoçar com um, às vezes, e outra vez ir almoçar com outro. Não é a mesma coisa. Sem dúvida. Impressionante. Muito bem, andar é muito mais que o exercício físico. É. Andar é muito mais com exercício. Há claramente um loop que acontece entre os nossos músculos, o nosso cérebro, as nossas emoções, e estamos a falar apenas de quase como um círculo virtuoso dentro da própria pessoa, mas agora se colocarmos esta pessoa a caminhar com outras pessoas, este loop virtuoso acontece com mais pessoas. Portanto, caminhar ao lado de alguém, conversar com essa pessoa, e nós vimos isso, e é das coisas mais maravilhosas que se consegue observar num programa de Walking Mentorship, é ver alguém que se conheceu no início da manhã e ao final da tarde está a falar com aquela pessoa que parece que a conheceu há anos. Toda a vida. Toda a vida. O síndrome dos companheiros de viagem, não é? A gente conta a vida toda e coisas que não conta aos namorados. Nem ao psicólogo. Nem ao psicólogo e depois nem às namoradas. E às vezes é a própria língua. É muito curioso porque nós desde o início ajuda, sempre comunicámos em inglês. Porquê? Porque tentámos ser o mais inclusivo possível. E é curioso porque nós chegamos a ter num programa 10 pessoas, 10 nacionalidades diferentes, e é muito interessante ver quando o domínio do idioma é mais básico, as pessoas são muito mais objetivas a dizer aquilo que querem e aquilo que pensam. Não andam muito à volta, vão direto ao assunto. E é curioso porque muitas vezes caminhamos ao lado de pessoas que rapidamente nos dizem o que vai na alma, que de outra forma, com o domínio completo do idioma, provavelmente estaríamos ainda durante vários dias para tentar chegar lá. Muito bem. Há uma coisa aqui que eu tenho que vos perguntar, que é a questão da porquê a natureza e porquê não a cidade. Isto é, vocês podem fazer isto, é suposto haver natureza e o som também ajuda, estamos a ouvi-lo. É diferente conversar assim, mas empresas que de repente não possam deslocar 5 empregados para fazer um programa com vocês durante uma semana, que isto não é férias, isto está incluído no trabalho, na formação, digamos. Portanto, e as pessoas que no meio da cidade isto não é possível de todo. Vocês fazem às vezes? Paulo, aqui em Lisboa, por exemplo, e no Porto a mesma coisa, e na maior parte das cidades, há sempre parques próximos. Aqui em Lisboa nós fazemos imensos programas em Monsanto. Mas não é preciso ir para Monsanto. É quase um parque natural, está bem. Já fizemos vários programas na Expo, na Frente Ribeirinha, no Jardim da Gulbenkian. Eu conheço o Jardim da Gulbenkian de cor, que é espetacular, e dá para fazer... Ou seja, qual é que é a questão? Nós temos aqui estes 3 pilares, a mentoria, a caminhada e a natureza. E nós dizemos que é a mentoria elevada pela caminhada na natureza, porque o facto de caminharmos vai ativar a tal fonte interna de neurotransmissores positivos que nos vão ajudar a pensar melhor. E hoje em dia sabemos, porque a investigação demonstra isso, que o facto de estarmos na natureza ajuda a baixar os nossos níveis de stress, ajuda a deixar-nos muito mais abertos a novas possibilidades e, especificamente, a estarmos abertos a possibilidades que nos pareciam impossíveis antes. Ou seja, a mesma ideia apresentada num contexto urbano, ou dentro de um escritório, e depois apresentada num contexto natural... Não é a mesma coisa. Não é a mesma ideia. Tem outro impacto o que muda somos nós, não é? Mas se calhar o que nós nos esquecemos é que o nosso ambiente de facto é a natureza, não é o urbano. O urbano é novo. Sem dúvida. E todos nós... especial, não é? Exatamente. Todos nós reagimos a estímulos. Todos nós. Estando conscientes disso ou não. E os estímulos que a natureza nos dá são diferentes dos estímulos que a cidade nos dá. Sem juízo nenhum de valor. Os estímulos são diferentes. E nós sabemos que quando caminhamos na natureza há efetivamente uma frequência diferente. Está estudado também. E esta frequência está muito próxima daquilo que se chama o super learning stage. A natureza está constantemente num estágio de aprendizagem. Nós, quando estamos num ambiente de aprendizagem, de natureza, nós acabamos por beneficiar disso também. Parece que o nosso cérebro está mais aberto ou mais disposto. Mas é uma coisa estudada. Isso não, é uma coisa não parece, João Paulo. Está mesmo mais aberto. É impressionante. Isso é muito curioso porque há inclusive escolas que fazem essa experiência, já cá em Portugal também, de estudo na natureza e que não tem nada a ver, o rendimento dos alunos, isso é muito curioso. E nós temos a sorte de ter um clima fabuloso, bendito para essas coisas. Mas não é só o rendimento, é que o bem-estar também é altamente impactado e isso é um lado que temos que valorizar, porque hoje em dia, enfim, nomeadamente no mundo corporativo, não é? Nas empresas, há enormes problemas, enfim, ligados à saúde mental, ao bem-estar, a todo o sofrimento que isto está a gerar. E nós temos um programa muito curtinho, são 2 dias. Levamos as pessoas a caminhar, e pode ser muito próximo da empresa. Exatamente. Lá está, não é preciso ir para os Alpes. Exato. Basta sair um bocadinho de casa e ir ali para um sítio com umas árvores, com uma praia, enfim, qualquer coisa.
E é impressionante o que é que em 2 dias muda na cabeça de uma equipa. Na cabeça não, nas várias cabeças, e depois no que acontece a seguir. É espetacular. A natureza é realmente a grande pedra de toque, é a grande diferença para um coaching normal, ou para um TEDx, ou para um colóquio deste género. É o estar a andar. É o estar a andar lá fora. A natureza é um hospital e é uma escola. A natureza ensina-nos e a natureza cura-nos. Nós estamos muito separados da natureza quando, na verdade, é quase uma negação da nossa própria existência, porque nós somos apenas nós e a natureza. E é muito importante nós regressarmos a essa perspectiva, porque será muito mais fácil de fazer tudo aquilo que neste momento parece impossível de fazer em termos de sustentabilidade, porque no momento que eu percebo isso, eu entendo que estou a falar da minha sustentabilidade. E isto muda tudo. A perspectiva muda completamente. A não ser que a pessoa tenha um problema grave, mas se não tiver, é rapidamente fácil de perceber que se eu fizer algo bom para mim, eu vou beneficiar com isso. Se eu fizer algo bom para a natureza, que também sou eu vou beneficiar com isso. Fazer uma coisa boa para mim, vou beneficiar a minha empresa toda. Agora eu só me lembro daquele galês que fez o curso com vocês e disse, não, mas eu nunca vou trazer a minha equipa da minha empresa, nunca! Porquê? Mas porquê? Então porque depois eles todos vão querer sair e vão querer sair da empresa, vão descobrir que afinal a carreira deles não é por aqui, é por ali, e portanto a pessoa autodescobre-se também, não é? Isto é uma ferramenta de autoconhecimento. Mas isso é a anedota, não é? Porque é a anedota que é real. Mas é real. Mesmo. Mas na verdade, o que acontece, enfim, nós temos feito muitos problemas corporativos. Não. Acontece, mas eu também diria que quando alguém está numa empresa e não está bem, a empresa tem vantagem que a pessoa saia e que saia bem, não é? Exatamente. Porque estava a criar mau ambiente e má produção, exatamente. Iria contribuir não para o sucesso da empresa, mas a regra não é essa, obviamente. A regra é que as pessoas até ficam muitíssimo agradecidas à empresa. Aliás, nós temos assistido a situações de pessoas que ficam verdadeiramente comovidas e gratas à organização por estar a cuidar delas e a dar-lhes um bocadinho de bem-estar. Porque, lá está, este aspecto de podermos permitir às pessoas pararem um bocadinho. A imagem que eu gosto de usar é sair do comboio de alta velocidade, que é a nossa vida, mas sem nos magoarmos, ou seja, num ambiente seguro. E, portanto, saímos, ganhamos perspectiva sobre a nossa vida, percebemos para onde é que queremos ir, ajustamos o caminho e voltamos para dentro do comboio. É muito giro, porque havia também uma história a ver com vocês, com os vossos cursos, que era aqueles que ofereceram este curso para quem saiu da empresa. Exatamente. E outros oferecem quando a pessoa entra, que é é um bom presente para o empresário, não é? Dizer, olhem, vamos para esta empresa, o nosso espírito é este, e isto vai-te ajudar a integrar mais e melhor, e ser mais produtivo e mais eficaz, e mais contente contigo próprio, autoestima e tudo. E outros quando saem, olha, saíste, agora acabou o teu prazo aqui, toma lá um curso para ver para onde é que vais agora para te ajudar na saída. Isso é muito curioso. Estes dois lados tem muito a ver com esta ideia de autonomia e de intencionalidade, não é? E, de facto, esta autoliderança, esta capacidade da pessoa tomar a sua vida, Enfim, houve um participante que usou uma expressão que eu achei particularmente feliz. Tomar o volante da sua vida nas mãos novamente, ou seja, ser ele que dirige a sua vida e não ser dirigido pela vida. Estão ao volante, no fundo, estão a assumir os comandos da sua vida. Exatamente. Ao princípio não faziam, era só uma semana imersiva, uma coisa assim, nunca faziam de 1 para 1, mas hoje fazem de 1 para 1, é frequente. Sim, João Paulo, temos efetivamente diferentes formatos. 80% é empresas, de certeza. Porque nos fomos apercebendo que havia necessidade de ser-se mais flexível. Aliás, os últimos 2 anos da nossa vida, nós não deixámos de fazer programas, passámos a fazer muito mais programas com o telemóvel na mão. Porquê? Porque tivemos organizações inteiras a caminhar em diferentes pontos do país, em diferentes países, na natureza, porque a tecnologia permite-nos fazer isto hoje. Em vez das pessoas estarem no ambiente de casa ou no escritório, onde havia já tanta pressão, e havia pessoas que nos diziam que aquele momento, com o telemóvel na mão, de 1 hora e meia, a falar em caminhada, a fazer pares, a fazer pequenas discussões, a fazer os exercícios, mas em contacto com a natureza e em movimento, que era quase o highlight do dia ou da semana. Portanto, mesmo com estas limitações, é possível estar mais próximo de um ambiente mais propício, criar a condição para eu poder fazer este trabalho interior. É engraçado que vocês depois tiveram um feedback também de uma cliente vossa que disse que tinha feito a parte onde os cursos vocês tiveram que se reinventar, como toda a gente, fizeram a coisa online, e fiz a parte online toda, sem a parte da caminhada. E a coisa, foi giro, mas não foi assim uma coisa.
E depois alguém lhe disse, um amigo, ou o marido, ou alguém, foi o irmão. O irmão, olha, faz com a caminhada, mas isso fizeste? Não, isso só via as sessões e pronto, telemóvel, no ecrã, então faz com a caminhada. E ela fez com a caminhada e fez a diferença toda, não é? É impressionante. Portanto, são pedras, as 3 pedras de toque muito, muito importantes para isto. Vocês já agora, nós temos 4 minutos, falar um bocadinho destes vários cursos que existem, têm estes programas imersivos, portanto aí então tem estas 4 rotas europeias que continuam, não é? O Caminho de Santiago é uma delas, esta via francígena que pelos Alpes, pela Suíça, exatamente, pela Itália, a Costa Vicentina, que é uma coisa extraordinária, não há palavras, e as linhas de Torres, portanto, e tiveram uma coisa em Sardenha que neste momento está adormecida e pronto. Este programa, depois tem aqueles de curta duração, que pode ser, esse dura uma semana, esses, não é? Os de curta duração são 4 dias. 4 dias, os imersivos é que são uma semana, não é? Sábado a sábado. Exatamente. Pronto, curta duração são 4 dias, então aí vão para o Colmeal, esta aldeia abandonada, que já não é abandonada, que vocês apareceram. Exatamente. Super confortável. Ou no Alqueva, também é bonito, um sítio lindo. Também é espetacular. Sim. Muito bem. E estes programas, então, corporate, que têm estes Destination U, há 2 ou 3 e que têm formatos bastante mais flexíveis, muitas vezes fazemos em determinados dias ao longo da semana, ao longo de um mês, portanto, deixa este formato mais imersivo para poder ser mais fácil e mais adaptável à organização, aos horários, antes de se começar a trabalhar, à hora de almoço, no final do dia, porque depende também dos fusos horários e dos países onde a organização está. Portanto, tentamos nos adaptar o máximo possível, mas realmente sempre nesta ótica, que nunca seja um peso, que pelo contrário, seja algo que me traz quase como um delta, é exponencial à minha atividade e que seja desejado. Isto é muito curioso porque durante os últimos meses que trabalhámos com várias organizações, o momento em que nos encontrávamos, quer fosse em mentoria individual, quer fosse mentoria de grupo, nós sentíamos na cara das pessoas que era um momento desejado, porque as pessoas sentiam que estavam a evoluir rumo à melhor versão delas próprias. Para a pessoa se inscrever, basta ir ao vosso site, contacte walkingmentorship.com, basta isto, não é? Em Walking Mentorship, a gente consegue aceder aos vossos vídeos, também é importante os feedbacks, o que as pessoas dizem e tudo, eu diverti-me imenso a ver o que as pessoas diziam. Fiquei curiosíssimo com esta coisa dos programas em família, do Parents and Kids. Este Walk and Talk é sempre pessoa a pessoa, é 1 a 1? O Walk and Talk programas são individuais, sempre? Sim, Walk the Talk. Walk and Talk, programa de caminhada individual, presencial ou online, 8 sessões e tal. Esse é um programa individual, é a mentoria individual. E tem uns também para burnout, stress, isso é mais para a parte das empresas, não é? É para as empresas, é um programa de saúde mental, no fundo. Absolutamente. De uma forma positiva, ou seja, não pelo lado do estigma, mas exatamente tentando desfazer o estigma e criando awareness. Inclusive tem um programa C+, para os CEOs e para os médicos e para os fundadores. Pronto, toda a gente está aqui contemplada, é possível toda a gente fazer isto, e é muito curioso esta filosofia que tem um bocadinho a ver com isto. Às vezes é preciso avançar e não parar para se refletir. A pessoa tem ideia, tem que parar para pensar as coisas. Vocês não, fazem só andar em movimento, e em movimento na natureza pode aprender muito e pode... Isso é incrível. Pronto. Fica aqui, nós infelizmente não temos tempo para mais, mas quero agradecer muito aos dois, João Pierre Viana, Nuno Santos Fernandes, bem-ajam pela vossa disponibilidade em falarem aqui ao Observador. Oxalá consigam motivar cada vez mais profissionais e famílias a aproveitar estes vossos programas, pelo bem das relações entre as pessoas, entre os colegas e no seio das famílias, connosco próprios também, mas também pelo bem das empresas e, portanto, do nosso crescimento, porque eu acho importante, acho que gente feliz e mais realizada trabalha mais e produz mais, é muito importante. Parabéns pela vossa ideia. Obrigado. E aos dois... Ficamos à espera de caminhar com o Observador. Fica aqui o convite feito. Muito bom ano aos dois. Bom ano, obrigado.